Então vamos, continuando no imunização passiva artificial, tá? Então vamos lá. Existem algumas toxinas, existem algumas substâncias que são muito tóxicas, né? E não daria tempo, como um vírus, uma bactéria, para que o nosso corpo crie reação imunológica e nos defenda, tá? Por exemplo, um veneno de uma cobra, veneno de aranha, veneno de escorpião. Felizmente a gente sabe que tem diversos acidentes aí com esse tipo de animal, né? Que liberam, que inoculam nas pessoas esse tipo de peçonha, né? De veneno. Então, o que se precisou criar? Uma substância que já tivesse os anticorpos prontos. Aí olha que show! Que são os soros, né? Soro antiofídico, o soro antitoxinas, não tem nada a ver com soro fisiológico, tá? Soro antitoxina. Digamos que eu estou no mato, lepe de fagueira, e de repente eu ali, sem querer, botei a mão no local errado, uma cobra coral me picou. Eu vou chegar no hospital avisando que fui picada por uma cobra coral. Se eu não sei, entendo de cobra, eu vou dizer, era uma cobra amarela, uma cobra verde, uma cobra azul. Vou tentar dar informações de cobra, se for possível agora com a facilidade do celular, bater uma foto e vou correr para o hospital. Chegando lá, os médicos vão avaliar que cobra é e vão me dar o soro que já vem com soldados contra o veneno daquela cobra. Como é que isso foi feito? A gente tem cientistas e veterinários que trabalham juntos, né, nas fazendas aí de soro, que trabalham com cavalos. O cavalo é um animal maravilhoso e sempre nosso parceiro em tantas coisas, inclusive nisso. Os cavalos são inoculados ao longo da vida com pequenas substâncias de veneno, né, que não cause para eles nenhum tipo de dano, e eles vão adquirindo anticorpos. Qualquer coisa estranha que entre em você, você gera anticorpos, você gera defesa. No caso do cavalo, como a quantidade é pequena, o organismo dele consegue produzir sem que o cavalo morra, né? Não aconteça problema nenhum. Como os índios fazem com os filhos, já desde pequenos, vão passando tudo que tem algum tipo de toxina, vão passando nas crianças, para que se um dia acontecer um acidente, essas crianças já tenham imunidade. Então, no cavalo vai sendo feito isso, até que um dia se faz uma sangria, o cavalo também não morre, tá? É retirado uma quantidade de sangue dele, esse sangue é processado e é extraído dali só os soldados contra o veneno, digamos, da minha cobra coral. Então, quando eu chegar nesse hospital, eu vou receber uma dose, esses soldados vão entrar em mim e vão desligar essa toxina. Eu fiquei boa, estou viva, pimpona. Só que tem um probleminha. Lembra que eu falei que tudo que entra no meu corpo, eu crio soldados contra? Quando me colocaram os anticorpos da cobra coral, do veneno da cobra coral, ele desligou o veneno que estava em mim. Mas esses anticorpos ficaram no meu corpo. O meu corpo vai criar anticorpos contra o soro. Ou seja, se eu for picada de novo pela cobra coral, não adianta mais eu tomar soro. Porque quando o soro entrar em mim para desligar o veneno, os meus anticorpos desligam o soro. Ou seja, eu morro. Claro, isso é muito raro acontecer, a pessoa chegar nessa situação, mas se precisar acontecer, é complicado e tenso. Normalmente, quando acontece um acidente desse, ninguém anda com soro. Eu trabalho no mato, vou andar com uma pochete cheia de soros. Eu vi a cobra, eu me injeto. Não. Isso é feito no hospital, se procura usar uma dose mínima suficiente para salvar a vida da pessoa, mas para causar a menor reação imunológica possível, porque se acontecer um novo acidente, não poderá ser utilizado aquele soro. Então, imunização passiva, porque eu já recebo pronto, tá? Artificial. Aqueles soldados não são meus, aqueles soldados eram do cavalo. Agora, nosso último assunto de sistema imunológico, por favor, anotem tudo, vai cair isso na prova bonito, hein? Doenças autoimunes. Todos os sistemas podem apresentar problemas, defeitos. No meu sistema circulatório eu posso ter um problema no coração, né? No meu sistema urinário eu posso ter um problema nos meus rins ou mesmo na minha uretra. No meu sistema digestório eu posso ter um problema no meu estômago. E também no sistema imunológico, que são células de defesa, eu também posso ter um problema. Quando isso acontece, eu tenho uma doença autoimune, tá? Então essa doença, ela faz o quê? Essas células que deveriam me defender,
criar defesa contra o que vem de errado, que vem de fora, elas estranham, elas erram e elas começam a atacar minhas células, meus órgãos, minhas estruturas. Então a gente tem mais de 80 tipos diferentes de doenças autoimunes. Doença autoimune não pega em ninguém, doença autoimune não passa para ninguém. Em muitos casos, doença autoimune não é nem hereditária, né? Algumas até têm um certo grau de hereditariedade, mas outras não. Outras quem tem é você e acabou, e não significa que mais ninguém da sua família vai ter. Ah, mas como é que dá isso? É um erro do sistema imunológico, tá? A gente sabe que algumas ações relacionadas à qualidade de vida também podem ajudar a acelerar o processo de doença autoimune, tá? Mas não necessariamente desencadeá-las. Então eu tenho como exemplo psoríase, né, que é uma doença que afeta a pessoa também de uma maneira psicológica, porque a pessoa fica com os machucados, umas feridinhas, a pele muito ressecada no cotovelo, no joelho, no couro cabeludo. Então a pessoa, quem não conhece pode achar que aquilo é uma ferida, que aquilo pega e tudo mais. A própria pessoa precisa se cuidar muito bem, porque a psoríase em si pode não causar nenhum dano mais sério, mas as feridas que abrem, se não forem cuidadas, pode ser uma porta de entrada para bactérias, para micro-organismos que podem sim causar algo maior. Até mesmo o vitiligo. Vitiligo é aquela doença que pode acontecer só um dos lados ou dos dois lados, de maneira bilateral, que vai causando o quê? A morte da melanina nas células da epiderme. Então, melanina é um elemento que compõe a nossa pele, né, a nossa epiderme, e ela dá o tom da nossa pele. Ela também é um pigmento de proteção. Quanto mais melanina na célula, mais protegido contra a radiação, contra os raios UVA e UVB. Então, o nosso corpo, nossas células de defesa vão lá e matam a melanina. Então, a pessoa vai ficando muito mais clara, né, em certas regiões. Precisa tomar muito mais cuidado para se defender contra a radiação solar. Felizmente, esse preconceito com pessoas assim vem diminuindo drasticamente. Nós temos modelos, tem inclusive uma modelo brasileira que representa muito bem nosso país lá fora e ela tem vitiligo. Então, que bom que a gente está conseguindo ver beleza numa coisa que, enfim, é uma doença, né? Então, tem muitos outros tipos de doença. Gostaria que vocês pesquisassem pelo menos umas 5, 6, soubessem me falar a respeito, tá? E podem afetar diversos órgãos. O que a gente tem hoje em dia é que uma das principais e mais difíceis doenças autoimunes é o lúpus. O lúpus pode afetar, o lúpus é caracterizado por uma marca, né, que faz no rosto, e o lúpus ele tem a questão de afetar vários órgãos, então ele é uma doença muito séria que precisa de um controle. Crianças, fechada a matéria do sistema imunológico, estudem, anotem tudo isso e no dia das nossas dúvidas, vão lá e me perguntem sobre dúvidas.